Olá pessoal, aqui quem fala é o arquiteto Alexander Justi. Iremos falar sobre modelagem da informação urbana. Pois é, nesse evento a gente está falando muito sobre BIM, claro, direcionado à construção, e trago para vocês algumas informações novas direcionadas à parte de cidades. Nós temos aí duas novas terminologias, que é o CIM, City Information Modeling, e o GeoBIM, que é o vínculo do BIM com o GIS. E, nesse caso, a gente vai falar um pouco de como esse BIM na escala urbana pode ser trabalhado, quais são os seus benefícios, né? E a gente também vai falar um pouco sobre gêmeos digitais e entender que já é possível ter gêmeos digitais de cidades. E como os governos podem ajudar a transformar essas informações das cidades para que tanto o governo, quanto a iniciativa privada, quanto a própria população possam tirar proveito das informações de um modelo SIM. Então, vamos lá. Vamos falar então de modelagem de informação urbana e começando então com gêmeos digitais. Vamos entender um pouco sobre o assunto de gêmeos digitais. Lançado ao público em 2020 pela multinacional de tecnologia e jogos profissionais NVIDIA, o Omniverso tem o objetivo de fornecer a engenheiros, arquitetos e designers um mundo virtual compartilhado, onde os usuários, em qualquer lugar do mundo, podem colaborar com diversos softwares. Para você ter uma ideia do sucesso desse produto, desde o seu lançamento em dezembro passado, mais de 70 mil criadores individuais baixaram o Omniverso e outras 700 grandes empresas como BMW, Canon Design, Ericsson, Sony Pictures Animation também fazem uso da ferramenta. Para a construção civil, talvez isso seja um passo além do BIM, pois dentro do Omniverso será possível construir um gêmeo digital totalmente funcional, réplicas exatas das estruturas físicas, ambientes e comportamentos. A principal diferença entre os modelos 3D simples é que o modelo digital, quando alimentado com informações, irá simular comportamentos idênticos aos reais, como por exemplo uma ponte. Em uma réplica digital, se os dados como tráfego de veículos, velocidade do vento, temperatura e pressão forem compartilhados com o modelo, o Omniverso será capaz de simular todos os comportamentos da estrutura em tempo real. E hoje, como todos esses dados são obtidos na internet, é muito simples fazer a integração com o gêmeo digital. Diferentemente do que o BIM faz hoje, que aplica o modelo integrado principalmente durante a fase de projeto, execução e alguns processos de manutenção, o gêmeo virtual será capaz de simular qualquer situação de uso em tempo real com extrema fidelidade, podendo prever e evitar catástrofes e notificações em situações críticas, como incêndios, terremotos e furacões. Além, é claro, das situações rotineiras de uso, que podem medir o estresse de uma estrutura e identificar possíveis falhas antes que aconteçam, diminuindo significativamente os custos de manutenção. Algumas empresas de áreas de softwares para projetos já trabalham duro para trazer essa integração para os seus sistemas, como é o caso da Autodesk, que em julho anunciou o lançamento da Tandem, sua plataforma de criação de gêmeos digitais, onde as informações inseridas são processadas em tempo real, analisando o desempenho total das estruturas das edificações. Outra gigante que também entrou na jogada é a Bentley Systems, empresa de softwares para engenharia e infraestrutura, que também anunciou em abril que está desenvolvendo softwares usando a plataforma Omniverse para visualização e simulação fotorrealista em tempo real de gêmeos digitais de projetos de infraestrutura industrial e civil em larga escala. A integração entre o mundo real e virtual já é uma realidade. Com certeza é o próximo passo para a construção civil. A concepção de um modelo virtual de qualquer edificação será tão ou até mais importante que a construção real, pois irá garantir a segurança dos utilizadores, além de permitir a interação com os diversos metaversos que virão pela frente. Bem, pessoal, Lançado ao público vocês em viram um vídeo muito legal. Esse vídeo não é da minha autoria, trago para vocês, né? É um vídeo que fala sobre gêmeos digitais e principalmente a preocupação de empresas como a Autodesk e a Bentley nesse sentido. Vamos entender um pouquinho melhor sobre gêmeos digitais, porque existe uma confusão nesse assunto, né? As pessoas imaginam que é pura e simplesmente ter uma réplica 3D de alguma coisa real. Não é apenas isso, né? A gente pode chamar isso de um clone digital. Mas um gêmeo digital, eu preciso muito além. Eu preciso que a realidade fique vinculada com a virtualidade de alguma maneira. E, nesse caso, através de sensores. Então, aqui mostro para vocês um exemplo de uma ponte, né, sobre um córrego, né, onde ela é toda sensoriada. E através desses sensores que vão mostrar a trepidação, movimentação da própria ponte, né, da estrutura, isso vai apresentar
no modelo virtual o que está acontecendo com ela. Então, a gente tem sempre uma situação de 3D, com certeza, mas com a ligação à realidade através de sensores. E a gente entende que o modelo BIM é, claro, uma maneira de chegar ao gêmeo digital, mas não é um gêmeo digital. Então, o modelo BIM ele é pura e simplesmente um modelo 3D com informações. E nesse caso aqui, eu acho interessante que ela é baseada em nuvem de pontos. Então, a nuvem de pontos ela é um elemento tridimensional, mas que eu posso, dependendo do sistema que é utilizado, e a Bentley tem um que é bem interessante chamado Context Capture, eu consigo aplicar informações aos pontos e dali vincular sensores que vão então trabalhar com o gêmeo digital. E dessa maneira, aqui já uma imagem mais fácil de entender o modelo BIM, né, que é realmente uma modelagem clara, a gente vê, né, vários gráficos que estão ligados à realidade através dos sensores. Então, qualquer situação que aconteça numa bomba no mundo real vai aparecer no mundo virtual o que está acontecendo. Trago para vocês um outro exemplo, que é o caso aqui de uma ponte em Hamburgo, que ela é toda sensoriada, identificando no ambiente do gêmeo digital da ponte o que está acontecendo com ela. Quantidade de carros, o que está tendo de movimentação, né? E, né, claro, estresse dela, deslocamento, tudo que a gente possa ter em relação aos esforços dessa ponte. E a gente chega à ideia do City Information Model, né, do SIM, onde é uma ideia que surgiu lá por volta de 2005, onde essa pesquisadora aqui, né, essa Lakshmi Kelani, ela fundadora e editora da ECByte, ela utilizou esse termo pela primeira vez quando aconteceu o furacão Katrina, né? E naquela época a gente não só tinha, claro, a questão do conceito BIM, porém não tinha um pensamento numa escala maior. E daí surgiu pela primeira vez o termo SIM, que ela então colocou em prática exatamente por conta da situação do furacão. Algo que está acontecendo recentemente aqui no Brasil, né, por conta do Rio Grande do Sul, e que de repente a história do SIM pode ser colocada em prática para ajudar a restabelecer todo o estado, né, que foi, né, devastado pelas chuvas. E o SIM, a gente não pode entender apenas como uma tecnologia, né? É uma união de diversas tecnologias com diversas bases de dados diferentes. E a gente pode ter, então, bases de dados vindos do BIM, vindos do CAD, vindo de nuvem de pontos, aerofotogrametria e vindo do GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica. Quando a gente une tudo isso, a gente cria a base de dados para o ambiente SIM, da modelagem da informação de uma cidade. E da mesma maneira que o modelo BIM não pode ser diretamente considerado um gêmeo digital, a gente também não pode dizer que o modelo SIM também é um gêmeo digital da cidade. Ela precisa, novamente, de sensores. A cidade precisa ser toda sensoriada, né, para diversos aspectos. Então, o que a gente vai encontrar? Um conjunto de informações estáticas mais dinâmicas. As informações da cidade. A gente tem uma base de dados proveniente, sei lá, do IBGE, de repente, né, de uma base de dados GIS da própria cidade, né, e com isso a gente junta essas informações, junto com as dinâmicas, né, que podem ser levantamentos em relação a tráfego, em relação a câmeras, em relação à movimentação, né, das pessoas. Isso tudo vai formar uma base de dados muito maior, concentrada para a cidade. E a gente vê uma sequência, né, para chegar à questão dos gêmeos digitais. E a gente viu no primeiro vídeo falando sobre o termo chamado omniverso. E a gente começa com o BIM, com a questão da modelagem de informações estáticas, base de dados das edificações, das obras, que amplia-se isso para uma rua, para uma quadra, né, para um bairro, para a cidade inteira, formando então a questão do SIM, onde a gente vai adiante aplicando sensores, então criando o gêmeo digital nas edificações e nas obras, e então passamos a ter da cidade inteira, criando então o gêmeo digital da cidade, vinculando então os sensores do mundo real a esse modelo da cidade. E aí conseguimos chegar ao metaverso e a gente consegue chegar ao omniverso. Para ficar claro, o metaverso é equivalente a um universo dentro do omniverso. E eu posso ter diversos universos.
e a gente pode fazer universos de cada cidade. Então, a cidade A é um metaverso, a cidade B é outro metaverso, a cidade C é outro metaverso. E a gente vincularia isso num omniverso com todas as outras cidades. Ainda parece uma utopia, mas já é realidade em alguns locais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, com certeza vocês já viram essa imagem na internet, falando dos níveis de BIM, e essa imagem ela já está atualizada, onde nós temos aqui, ó, ela inclusive no nível 4, onde o metaverso já faz parte. Blockchain, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada. Então, o BIM e o SIM fazem parte desse contexto aqui para a criação de gêmeos digitais. Então, olha só, a gente estaria no estágio 2, para chegar ao estágio 3 de gêmeos digitais e chegar no estágio 4 para a criação de metaverso. Então, vamos então a cidades, gêmeos digitais de cidades. Já existem em alguns casos, como o caso de Singapura. Singapura é um dos primeiros casos. Já está trabalhando há muitos anos em relação a BIM, já tem toda uma estratégia, né, bem estruturada lá. E a gente tem a cidade de Singapura, cidade-estado, na verdade, Singapura já toda em 3D, com sensores, permitindo que haja uma gestão pública com muita facilidade. Então, essa aqui é uma cara de Singapura 3D, vamos colocar assim. Ela é um elemento tridimensional, claro, com variações em relação à qualidade e representação gráfica para leitura de informações que ela tem lá dentro. E o legal é que Singapura já pode tirar proveito para analisar a cidade em vários aspectos. E lá tem uma situação que, graças a Deus, não temos aqui no Brasil, né, que é uma preocupação que eles têm em relação à segurança, forças de segurança em relação ao terrorismo. E aqui eles fazem uma situação de análise, um estudo, né, para uma situação de uma ameaça de bomba. É possível fazer isso e aí ver quais são os impactos, quais são as medidas que devem ser colocadas em prática numa situação como essa, em relação às equipes de segurança, bombeiros, polícia ou algo parecido. Bom, dá uma olhada rapidinho no resultado lá de Singapura. Então, Singapura, né, já está toda de forma tridimensional, ela pode ser apresentada em vários aspectos gráficos. Permite que a gente consiga tirar informações com rapidez, né, em relação a áreas, ocupação, área de ocupação, IPTU, utilização mesmo do solo urbano, né? Informações sobre a parte de ruas, a parte de altura dos prédios, em relação à parte de estacionamentos, vagas de estacionamento, vegetação, né? Então eu tenho toda a informação de fácil acesso dentro do modelo tridimensional, trabalhando como se fosse mesmo um videogame. Eu consigo andar pela cidade como se fosse um videogame e ter toda a base de dados em cima desse modelo tridimensional, facilitando a gestão pública em relação à tomada de decisão, em vez de ficar se preocupando a olhar papéis, né? Então, Singapura já está numa condição bem avançada nesse sentido. Nós temos Xangai também, numa situação bem parecida. Isso que vocês estão enxergando aqui, essa imagem, não é uma fotografia de Xangai, é o elemento tridimensional gerado de Xangai, para vocês terem uma ideia da qualidade do resultado lá de Xangai. Helsinki também já está, e aqui eles utilizaram bem uma situação voltada para a parte cultural, parte de turismo. A gente vê que Helsinki colocou, né, o modelo da cidade, o modelo SIM, né, da cidade, para ter um acesso facilitado ao público, a visitantes, para entender a cidade no seu aspecto cultural e turístico. E Barcelona também está no mesmo caminho. Ela também está sendo criada. Aqui já está um pouquinho menos do que as outras, né? Mas está começando, né? Barcelona já está no caminho para se tornar um gêmeo digital. E as soluções que a gente pode tirar a partir disso são várias. O uso de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista nas cidades ajuda muito. Por exemplo, aqui a gente vê uma imagem de um tablet em realidade aumentada enxergando onde estão passando as tubulações de água, esgoto, drenagem da rua.
Utilizando realidade mista, que o equipamento já é diferente, a pessoa já consegue encontrar as mesmas informações da realidade aumentada, né? Tendo então uma unificação da base de dados de vários agentes públicos, de várias concessionárias, a gente conseguiria ter todas as informações à mão com facilidade. E também tem a questão da realidade virtual, né? Apoios à defesa, à saúde, à segurança pública, gestão de câmeras, gerenciamento de construção, a questão de mapa da vida real urbana, isso é muito interessante. Eu tenho prédios, eu tenho um bairro em 1930, o mesmo bairro nos anos 2000, em 2024. Como foi a movimentação, né, desse bairro durante esses anos todos? Então a gente tem uma timeline que mostra, né, a questão da modelagem, né, de como era antes e como é hoje. Escalamento de cidade, áreas para cálculo de IPTU, sensoramento de rede de água. Isso é muito legal. A gente consegue fazer sensores de pressão da água e ele vai mostrar mais ou menos, né, aonde está tendo o problema para ser solucionado pelas equipes. Né? Gestão de equipamentos urbanos. A gente pode tirar proveito, né, de consumo de energia, até campo de poluição a gente consegue fazer. Distribuição espacial da cidade, ilhas de calor, até propriedades geológicas, a gente consegue tirar proveito disso. Aqui um exemplo de GM digital da parte elétrica, onde a gente vê prédios em vermelho, mostrando que estão com uma alta demanda, e aqui gráficos para concessionária de energia elétrica, enxergando o que está acontecendo nessa região. Né? Ou utilização de GMs digitais para a questão de monitoramento de projetos imobiliários, né? Ocupação do solo, valores de aluguel, valores de venda, de repente observar uma região que está aqui necessitando de uma reestruturação urbana. Então a gente tem dashboards preparados que são alimentados automaticamente pelas informações que existem dentro da cidade. Né? Aqui, por exemplo, em relação a alarmes de incêndio. Alarmes de incêndio espalhados pela cidade, a gente tem a identificação de onde estão localizados, onde está o corpo de bombeiros mais próximo, né, para fazer o atendimento. Outra situação interessante é essa, onde a gente trabalha como se fosse um videogame, andando pela cidade, na parte superior, e eu enxergando a parte de baixo da cidade. Olha só que legal esse vídeo. Trabalhando com realidade aumentada. Imagino que a gente não vai ter mais problema de ficar tendo uma leitura e interpretação de projetos. E realidade mista, porque é um equipamento diferente. Uma solução bem interessante para as nossas cidades brasileiras. Né? Controle de as-built das obras, antes e depois. Eu posso fazer um controle como esse aqui, escaneamento antes e depois de uma obra como essa. Em vez de apenas uma documentação em papel ou um arquivo de CAD, a gente tem uma documentação semelhante a essa daqui. Eu posso fazer regramento de construções, então o sistema pode aceitar informações de regras de construção para fazer a avaliação se os prédios aqui que vão ser construídos estão atendendo às normas no caso de afastamento ou não. Monitoramento de manutenções urbanas também é uma coisa bastante interessante. Mostrar quais são as obras que estão pendentes ou precisam ainda ser resolvidas. Identificação de interferências em nível urbano. A gente já conhece sobre interferências em nível de um projeto de edificação, mas a gente consegue fazer isso em nível, numa escala urbana. Apoio para planejamento urbano, um exemplo aqui de uma edificação que eu posso simplesmente retirar dessa região para propor ali um espaço vazio ou mesmo colocar um novo projeto ali dentro. E a gente chega ao metaverso, onde o metaverso para as cidades, claro que muitos de vocês já ouviram falar sobre o metaverso, a gente já ouviu falar sobre o Meta, Sandbox, Decentraland, né?
A gente já tem a cidade de Seul, na Coreia do Sul, já no metaverso. Então é uma questão de tempo que a gente começa a encontrar outras cidades também no metaverso, para chegar a algo parecido com isso aqui. Imagina uma cidade aqui no Brasil, ou em Portugal, em qualquer lugar do mundo, com uma situação semelhante a essa, onde eu tenho um dashboard completo da cidade, com todas as informações da administração pública, de secretarias de governo. Posso colocar dashboards vinculados à iniciativa privada, né, com acesso à população, pessoas da administração pública, iniciativa privada, tudo à nossa mão ali. E se isso no metaverso, pode ainda ter avatares, pessoas mesmo, né, trabalhando, conversando, discutindo, negociando, né, dentro desse ambiente. Isso já existe aqui no Brasil, pessoal. Já temos um trabalho sendo realizado para o caso de Brasília, que é o caso Meta Brasília, onde a empresa Supermap, uma empresa chinesa, né, já colocou em prática um estudo de caso para a integração de diversas bases de dados aqui de Brasília. Isso já fez parte do meu trabalho de mestrado, e isso está sendo montado aos poucos. Claro que isso aqui é uma cidade inteira, sem investimento público para isso, né, apenas um estudo de caso, mas que é possível a gente colocar isso em prática em qualquer cidade no Brasil. E aí tem algo já a demonstrar, como o caso de uma superquadra de Brasília, levantada, modelada, inclusive com toda a parte de água e esgoto dentro desse modelo. E aqui a gente já vê, né, um pouco dessa cidade de Brasília já sendo estruturada em 3D. Né, dentro do geoportal do GDF já é possível enxergar esse tipo de informação. Tá? Só para fechar nosso assunto, né, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, apesar de parecer uma utopia, é uma possibilidade bem próxima da gente, né, porque o BIM está sendo muito bem disseminado pelo governo federal. Nós tivemos já 5 decretos federais. Esse aqui é o nosso último decreto, realizado em janeiro de 2024. E temos uma nova lei de licitações que determina o uso preferencial do BIM para isso, e junto uma nova portaria da CGU, também agora de janeiro de 2024, que determina que orçamentos sejam trabalhados em BIM. Ou seja, todo um arcabouço legal que vai trabalhar parte de órgãos públicos e, com certeza, prefeituras a trabalharem com BIM. Então, não passa a não ser mais uma utopia, visto que o próprio governo está incentivando a isso. Não é à toa que foi lançado também um material sobre as novas metas e ações de desenvolvimento do Brasil até 2033, nova indústria do Brasil, né, com investimentos de mais de 300 bilhões, e uma parte toda focada a contratações públicas direcionada à questão da prioridade do uso do BIM. Então, tudo a ver. Então, por mais que pareça uma de fora da realidade, está bem próximo do que a gente já imagina, com ações inclusive de governos estaduais, como o caso aqui do Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros governos do Paraná, Santa Catarina, e até mesmo de governos municipais, né, como o caso de Cachoeiro de Itapemirim, Teresina e até mesmo Salvador, que já faz aprovação de projetos em. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Estão aqui todos os meus contatos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.